para dar prazer, para dar alegria, para dar vida. Então é uma coisa espiritual. A ceia é para ser uma coisa espiritual, é para mexer com o nosso interior, não é para encher nosso ventre. É por isso que um pedacinho de pão é pequeno. Se fosse para encher o nosso ventre, seria um pão, um footlong. Mas não é para encher o ventre, porque é para encher o nosso espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a coisa é espiritual. Então começa a ação aqui do Espírito já dando a revelação. O lugar é revelado por Deus. A mudança na nova aliança. A nova aliança ia trazer mudança. Eles iam começar a ver coisas que eles não viam antes, não eram acostumados a ver. Um homem carregando um canto de água. Rapaz, esse negócio já está errado. Será que não vão ver mesmo esse homem carregando um canto de água? Vai. Porque na nova aliança nós vamos ver muitas outras coisas que nós não víamos antes. Aleluia. Quando o Espírito começa a agir na nossa vida, nós começamos a ver coisas que nós não víamos antes. Se você deixar o Espírito trabalhar na sua vida, você vê coisa que antes não se via. A Bíblia diz, profetizou, o profeta disse que vocês verão ou ouvirão de coisas que muitos não acreditarão quando contarem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a irmã deu testemunho aqui a respeito do filho dela, eu fiquei pensando o tanto que é difícil quando a pessoa, um estrangeiro, está num país preso, ainda por um problema de envolvimento com droga, e sair, confiança já é difícil de sair. Agora vem Deus e diz, não vai pagar um centavo. E a pessoa fica, será? E a irmã é tanto que preparou o teu dinheiro, mas Deus é fiel. Deus é fiel, quando Deus fala, Ele cumpre. Glória a Deus. Então é coisa, não tem saiu de uma prisão suspeito de envolvimento com droga sem pagar fiança. Irmãos, é coisa que a gente vai ver coisa assim. Isso porque o poder da oração, irmãos. A oração. Então muitas coisas a gente vai ver, coisas que eu não via. Isso é o resultado da nova aliança. Este sangue é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que foi lido aqui no início. Esses sinais seguirão os que crerem. Quem crê no poder da aliança deste sangue vai ver muita coisa acontecer mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A casa em que ele entrar não é qualquer lugar não, irmãos. Quando é um lugar preparado por Deus, dá certinho. Não é qualquer casa não. Vocês vão ver um homem, vai seguir ele, mas não é em qualquer casa não. É na casa que ele entrar. É no lugar certo, no lugar que Deus preparou. Então a nossa vida, irmãos, guiada pelo Espírito, é aonde Deus preparou. É a casa que Deus preparou. É o lugar que Deus preparou. É o trabalho que Deus preparou. Aleluia. É aquilo que Deus preparou. Então a casa em que ele entrar. Aleluia. Observe, irmãos, como que Deus é sábio. Glória a Deus. Na instrução do Espírito não tem nada que foge dos parâmetros estabelecidos por Deus. Eu sei que os irmãos estudaram agora a recente, a autoridade espiritual, não fugiu aqui dos parâmetros de autoridade estabelecidos por Deus. Porque veja bem, vocês entram na casa e tomam conta porque eu estou mandando, não. Não foi assim. Porque Deus ensina a respeito da autoridade aqui também. Porque diz, na casa em que ele entrar, vocês vão dizer ao pai de família da casa. Porque o pai de família é que tem autoridade na casa. Ele é que manda. Isso aqui também, irmãos, já está falando na nossa casa espiritual. Você é o pai de família da sua casa espiritual. É por isso que Paulo disse lá na leitura da ceia, também na instrução da ceia, examine-se o homem a si mesmo, e assim come desse pão e tome desse cálice. Por quê? Porque a casa onde está sendo tomada a ceia, porque Jesus disse, quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. O que é isso, irmãos? Que casa é essa que Jesus está falando aqui? Senão a nossa casa, o nosso templo do Espírito. Que o Senhor vem e ceia conosco, e nós ceamos com Ele. Isso é a Santa Ceia, isso é a Santa Ceia espiritual. É você sentado aí comendo esse pedacinho de pão, e ninguém está sabendo de nada, mas o Senhor está aí ceando com você, dentro da sua casa. Mas tem uma coisa, nessa casa, quem manda é o pai de família. Você é o responsável por essa casa. Você é o responsável por essa casa. Para que os preparativos sejam feitos na sua casa, você tem que dar a liberdade. Porque você é o pai de família. Você é o mordomo dessa casa. Você é o manda dessa casa. Direi ao pai de família, o mestre te diz, a autoridade, né? O mestre te diz,
onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles mostrarão um cenáculo mobiliado. Aí fazia os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Desde a revelação se cumpriu. Se cumpriu do jeito que ele falou. Do jeito que ele falou. Encontraram o homem carregado no cântaro. E foram até onde ele entrou, a casa que ele entrou, falou com o pai de família. E na mesma hora ele mostrou o cenáculo mobiliado para eles e pronto. E eles prepararam a Páscoa. Veja que cumpriu tudinho, irmãos. Agora diz aqui o versículo 14. E chegada a hora. Irmãos, é muito importante. Veja que dá I, vírgula. Chegada a hora, vírgula. Deus tem hora para fazer as coisas, irmãos. Deus tem hora para agir. Deus tem um momento para agir. E quando chega a hora de Deus agir, aí Ele mesmo disse, operando eu, quem impedirá? Aleluia. Se tem alguma coisa que está sendo impedido, é porque Deus não está operando ainda, não chegou a hora. Porque quando chegar a hora, ponto final. Os impedimentos caem tudo, os atrapalhos saem tudo da frente, os obstáculos caem. Porque quando chegar a hora, acabou. Glória a Deus. Lembre das grandes libertações de Deus, o muro de Jericó, o gigante de Golias, que é tudo. Quando chega a hora, irmão, não adianta. Não adianta. Alguns dizem, mas foi porque aconteceu isso? Não. É porque chegou a hora de Deus mesmo trabalhar. Chegou a hora. Então, quando chega a hora, Deus faz. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Depois de tudo pronto, a hora chega. Prepare-se. Fique preparado. Prepare o seu aposento para comer a Páscoa com o Senhor, para comer a ceia com o Senhor, que agora é a nossa Páscoa. E depois que tudo estiver pronto, Ele vai chegar, vai se pôr à mesa com você, Ele vai cear com você, irmão. Essa Santa Ceia aqui é tão espiritual, esse momento aqui é tão espiritual, que você não participa sozinho. Você não come esse pedacinho de pão sozinho. Você não toma esse pequeno cálice sozinho. O Senhor ceia com você. Glória a Jesus. Através da unção do Espírito Santo. Agora, uma coisa que é importante, irmãos, é ter desejo de participar. Jesus disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Tem que ter um desejo. O crente tem que ser desejoso de comunhão. Ele tem que desejar. A irmã disse aqui que foi batizada no Espírito Santo, né? Antigamente era assim. O crente aceitava Jesus e já era inculcado nele o desejo de ser batizado no Espírito Santo. É verdade. No outro dia, e agora? O que eu faço? A gente chega, e aí, irmão, o que eu faço agora? Eu aceitei Jesus ontem. Não, agora você vai buscar o batismo do Espírito Santo. Você vai orar, vai buscar. Mas como é que é isso? Aí, comigo foi assim. Com 3 meses que eu tinha aceitado Jesus, fui batizado no Espírito Santo também. Glória a Deus. No monte, você vai para o monte orar, jejuma, vai buscar a Deus, vai orar, participar de oração. Toda vigília que tiver, você está lá. E quando vai ter oração, vai lá. Glória E a Deus, todos eu ia, não perdia uma. E Jesus batizou. Glória. Era incentivado o desejo, nós tínhamos o desejo. Por que você está fazendo? Para que você ora tanto? Não, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Mas para quê? Porque eu quero. Era colocado esse desejo. Então ele é desejoso. Então Jesus diz, desejei muito comer convosco. Aleluia, Senhor. Irmãos, nós precisamos ter desejo de participar da ceia. Não só cumprir o requisito da igreja. Não só cumprir com o chamamento do pastor. Nós estamos vivendo uma época de crentes muito independentes, né? Os crentes vivem a vida do jeito que eles acham que devem. Então, quando é para participar de uma coisa, o pastor tem que estar chamando, irmãos, vem, irmãos, vem, não perca e tal, e cutuca o seu irmão aí do lado, tem muito isso, cutuca o seu irmão do lado aí, fala para fazer isso, fala para fazer aquilo. Nós não precisamos ser chamados, nós temos que ter um desejo dentro de nós, irmãos. Isso é verdade. Se perdemos esse desejo, nós temos que ansiosamente buscar, Senhor, fazer igual o salmista. Torna a dar-me a alegria da salvação. Aleluia. Porque o salmista diz que se ele recebesse a alegria da salvação de novo, ele ia falar e os pecadores iam converter. Você já viu tanto que é difícil ganhar alma hoje? Se evangelizar hoje é difícil demais, irmãos. Mas nós tornamos isso difícil. Nós